Você viu algum momento eu atacando o Witzel, atacando o Dória? Apresento aos senhores um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. Quando eu acabei meu discurso na ONU, o povo gostou, o Dória desceu o cacete. O que aconteceu? O senhor errou lá ou está sendo oportunista cá? O senhor era um bolsonarista? Não. Bolsonaro não é noção disso? E eu defendo o Bolsonaro, presidente do Brasil. Primeiro, o Bolsonaro, até para explicar a você, os assinantes do Globo News, não fui eu que criei. Bolsonaro! Eu fiz como milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros votaram em Jair Bolsonaro para não votar na volta do PT, Lula, Dilma e outros. Não, governador, o senhor tinha risco real de perder a eleição. O senhor se agarrou à campanha do Bolsonaro. Não foi só porque o Bolsonaro era o antípoda da esquerda, mas porque o senhor viu ali uma oportunidade de virar a eleição, de vencer a eleição agarrado a uma onda que varreu boa parte do país. Primeiro, inadequado. Segundo, inoportuno. Terceiro, sem referências. Quarto, péssima repercussão internacional. Quinto, lamento. Contemplar a verdade seguindo João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Dória e o Witzel são, pelo que eu sei, candidatos a 22, direito deles. Agora, me colocar como um obstáculo, eu tenho que ser massacrado para atingir seus objetivos. Dória e Witzel aceitaram a escola cívico-militar. Mas por que não aceitaram? Nós estamos negociando diretamente agora com os prefeitos. Escolas que deram certo. É possível que, caso o aluno não se encaixe no perfil da escola, que ele seja excluído. Aí é mais um facilitador para que os resultados sejam bons, porque eu vou trabalhar com esse perfil de aluno. E o professor de uma escola não militarizada, ele tem esse aluno como um desafio, ele tenta até o último segundo. De normas para aluno, mulher tem que ter o cabelo preso, menina, já estão reclamando. Ó, se é para ser como estão as outras, a gente não entra nessa. Vocês pegam a prova do PISA, olha que coisa linda, façam um teste. O Brasil está em último lugar, ou penúltimo, de acordo com a matéria, no mundo todo. A vantagem é que não podemos ser ultrapassados por mais ninguém. Por isso forma muitos jornalistas que não sabem nem fazer pergunta. Ou escreve no papel coisa que não tem nada a ver com a realidade. Então a questão dos dois governadores, me elegeram como alvo, ó, tem que derrotar esse cara, senão se ele vier candidato, né, vai ele e o PT para o segundo turno, e daí estamos fora. Eu não estou preocupado com isso. Eu não vou preocupar com eleição, eu vou fazer o meu trabalho. O que puder atender a população, eu vou atender. Tá certo? Agora, eles não. Em vez de mostrar o serviço dele, ó, pergunta pro vice como é que tá a água no Rio de Janeiro. Alguém quer tomar um copo d'água do Rio de Janeiro aí? Não. Agora botaram detergente na água, olha que coisa linda, ó. Agora, é problema dele, eu não vou dar pancada nele. Ele tem que resolver. Parece uma CPI tomando forma lá na Assembleia Legislativa. Não é, a CPI não tem que ser para perseguir o governador. A perseguir a verdade. O que houve com a SEDAI? Houve loteamento? O que aconteceu? Negligenciaram? O que aconteceu? A CPI é para isso, buscar solução. São Paulo, está o governador o tempo todo ali, Bolsodória. Ele foi no Rio de Janeiro para ser recebido por mim entre o primeiro e o segundo turno. Eu recebi? Não recebi. Mas ele usou Bolsonaro o tempo todo. Primeiro, inadequado. Segundo, inoportuno. Terceiro, sem referências. Quarto, péssima repercussão internacional. Quinto, lamento. E estava pau a pau com a França. Eu não me meti nas eleições estaduais de São Paulo. Acaba a eleição, o cara, Bolsonaro usou. Foi útil até aquele momento. Bolsonaro não é nacionalista? Primeiro, o Bolsonaro, não fui eu que criei. Primeiro, inadequado. Bolsonaro não é nacionalista? Primeiro, o Bolsonaro, não fui eu que criei. Ganhou as eleições, era um
que se expor desse cara. Eu sei que eu sou. Deixa eu terminar aqui. Eu sei que eu sou um cara diferente de alguns polícias no Brasil. Eu sou um cara miserável, pobre, pô. Se bem que eu sou mais rico que 98% da população, sei disso. Mas perto desses caras, eu sou pobre. E parece que o meu cheiro não faz bem pra eles. Tá certo? A minha plumagem é diferente das deles, pô. Faça a sua parte, se dediquem. Tá? É o que eu falei ontem na reunião aqui com autoridades aqui. Nós somos privilegiados. A nossa união pode fazer com que, né, mudemos o destino do Brasil. Olha o Alexandre Garcia, apanhei de você, vou repetir aqui. Alexandre Garcia fez uma palestra não sei onde aí, deu 2 minutos no final, ele falou o seguinte: vamos supor um caso hipotético. Que a gente transferisse 210 milhões de brasileiros para o arquipélago japonês e trouxéssemos os 153 milhões de japoneses e bote no Brasil. Imaginaram? Ele falou: e esperássemos 10 anos para ver o que aconteceria aqui. Lá no Japão eu sei que vai acontecer. Não, lá vamos esquecer. Aqui com esse solo, com essa extensão do solo, com esse regime de chuvas, com esse sol, com esse litoral, com esse subsolo, com esse clima, alguém teria dúvida de que os japoneses transformariam isso aqui em primeira potência do mundo em 10 anos? Então, eu quero dizer para vocês, Alexandre Garcia falou, o futuro do Brasil está nas mãos de cada um de vocês. É isso que ele falou. Agora, inventaram, olha pessoal, atenção aqui. Inventaram agora, presta atenção, racismo reverso. Eu não sei o que é isso. Eu vou mandar alguém estudar. O racismo reverso. O que é racismo reverso? Eu estou dizendo que o povo japonês é uma raça superior. E nós, todo o resto, somos inferiores. Daqui a pouco alguém vai entrar no Supremo com uma ação de racismo reverso. Já imaginou você condenado por racismo reverso? Você não pode falar mais nada, poxa. Isso é uma verdade. Eu estive no Japão já 3 vezes. Lá não tem nada, não tem petróleo, não tem terra agricultável, não tem nada. 2 bombas atômicas lá em Hiroshima e Nagasaki. Olha que eles são, 3ª economia do mundo. Nós temos tudo aqui. O que falta pra gente sair do buraco? Primeiro, dá uma melhoradinha na imprensa que vocês, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? Melhora a qualidade de vocês. Vocês são um 4º poder. Melhora a qualidade, que a gente sai do buraco. Vamos ajudar, é só crítica. Em vez de pegar e tentar ajudar com alguma coisa, é só crítica. Você pega qualquer jornal aí, pega aí o Folha, Estadão, duvido que tenha 10 matérias dando porrada em mim. Favorável, acho que nenhuma. Tá certo? Então o futuro, se o Brasil for pro saco, vocês também vão. Tá certo? Você vê, a imprensa está diminuindo o número de contratados. Tá todo mundo. Vocês estão pagando nessa parte aí. Okay? Em parte é por falta de ter notícias verdadeiras ali. Quando muito o cara compra o jornal para ver futebol, pô. Ver a tabela de classificação. Diz bem que dá para ver na internet agora. Não compra mais não, hein, galera. Dá para ver na internet aí. Tá certo? É isso daí, pô. Dá pra gente sair do buraco. É humildade, patriotismo. Tá? Quem não acredita em Deus, tudo bem, mas quem acredita, fé. Vamos sair do buraco. Dá pra sair. Não adianta querer me derrotar. Tá certo? Vamos ter que porrar o cara o tempo todo, então ele se reelege em 22. Eu não vou me reeleger, se vier candidato, mentindo, enganando. Ninguém acreditava na minha... Ninguém não, né? Eu acreditava e o povo. Completamente sozinho. Mas assim, nenhuma pessoa para dizer: boa, Bolsonaro. O senhor não se sente solitário? Mas é uma imagem que é triste até ali. Você quer sair às ruas comigo para ver como o povo me encara? A imprensa não acreditava, os políticos, aquelas pessoas que sempre vinham aí das custas do Estado, não acreditavam. Era pancada o tempo todo, racista, homofóbico, fascista, xenófobo. Só não me acusava de uma coisa, não vou falar aqui para não ser processado. Que tá na moda, né? Quem não é, tá errado. Então não vou falar o que é isso. E acabamos chegando. Isso só está sendo possível porque Deus preservou a minha vida.
E vocês acreditaram em mim. É uma realidade. Chegando, estamos procurando fazer a coisa certa. Vocês me acusavam de não ter governabilidade. Agora você não dizia o que é governabilidade. Os outros tinham. Os outros tinham governabilidade. Todos esses presidentes quase que estão vivos aí foram presos. A governabilidade deles era essa. Os estatais, chegavam na Caixa Econômica da Vida, o presidente indicado por um partido, toda a diretoria, cada diretoria indicada por outro partido. Em especial, a diretoria de loterias especial. É assim. Hoje você chega no presidente da Caixa, do Banco do Brasil, do BNDES, ele conhece a diretoria. Ele sabe quem são aquelas pessoas lá e sabe que a indicação, pelo menos 90% foi dele. Pelo menos. Nem que a ordem é 100% deles. Assim foi até na defesa, quando escolhi o general Fernando para ser ministro da defesa, o que eu falei para ele? Você vai indicar os 3 comandantes de força. Que você é o responsável por cada força, e não eu, ou terceiros. No passado tinha indicação política para defesa, pô. Não, agora eu quero o PCdoB na defesa. Olha que ponto nós chegamos. O pessoal do Araguaia na defesa. Tinha gente do PDT, do PT na defesa. E por que esculhambava as Forças Armadas? Pagamos um vexame agora, não temos um avião para buscar os nossos colegas lá na China. Tinha que botar 2 aviões. Não temos um cargueiro C-130. Por que sucatearam as Forças Armadas? Por que criaram a Comissão da Verdade? O PT criando a Comissão da Verdade. O PT querendo a verdade. Podia começar com o Celso Daniel, né? Mas por que isso? Porque ele sabe que nós, das Forças Armadas, eu e alguns estão do meu lado aqui, somos o último obstáculo para o socialismo. Depois que se implanta o socialismo, igual está na Venezuela... Y compartimos en un restaurante famoso, Nusret. Le envío desde aquí un saludo a Nusret. Nos atendió él personalmente, estuvimos conversando, disfrutando con él. Como é que vai desfazer esse trem agora aí? Olha a Argentina, não vou falar da Argentina. Estou pronto para receber o Fernandes, se quiser vir aqui vai ser recebido como qualquer outro chefe de Estado, como devo receber, não sei se é o embaixador ou o ministro das Relações Exteriores da Argentina de hoje para amanhã, vai ser recebido da mesma maneira. Mas olha as medidas econômicas que estão tomando lá. Nós já tomamos no passado aqui, não deu certo. A história é boa por isso. Você viu onde os outros erraram para você não errar. É isso que nós queremos. Queremos paz, tranquilidade. Chega desse povo sofrer, pô. Isso não é demagogia. Os 2 governadores estão me criticando. Isso não é populismo, não. Isso é vergonha na cara. Ou tu acha que o povão está numa boa? Está todo mundo feliz da vida, com o preço do gás, com o preço da gasolina, com o preço de transporte, né? Sabemos que o salário mínimo é pequeno, sabemos, mas não dá para aumentar mais. Porque cada R$1 do salário mínimo é mais 300 milhões por orçamento. Tá certo? Agora devemos dar uma boa educação para o povo, informações, conhecimento, para eles se libertarem. Não ficar preocupado só em fazer concurso público. Nem prefeito aguenta mais concurso público, já encheu a máquina. Está cheia a máquina do Estado, de municípios, da União. É bacana. Mais fiscais. Vamos ter mais qualidade na fiscalização. Tantos fiscais, né? Não dá certo. Se eu não me engano, olha, se eu não me engano, hein, por favor, Inglaterra, se eu não me engano, Inglaterra, uns 40 anos atrás, vigorava lá um regime lá de, se falava em fiscais. Eram trilhões de fiscais, com poderes absolutos. Chegar e multar quanto bem entendesse. Eles acabaram com os poderes dos fiscais. Não estou criticando os fiscais do Brasil. Não omita essa parte, por favor. A Inglaterra subiu. Nós devemos confiar no próximo. Nós estamos recuperando a confiança no mundo. Aqui dentro, devemos confiar no outro. Quanto mais leis tem um país, mais retrógrado ele é. Vale a conscientização. Falei para vocês ontem aqui sobre o uso de aviões. Falei com o João Fernando, que ele falou comigo, com o comandante da aeronáutica. Certas normas verbais minhas sobre o uso da Força Aérea, dos aviões da Força Aérea. Quais normas? Né? Por que não bota no papel? Porque eu acredito, para mim vale mais a palavra. Fio do bigode. E assim está sendo feito. Uma medida fala para vocês. Suplente, né? Ministro interino, não usa avião. A não ser que tenha uma coisa gravíssima para resolver e assim mesmo vai ter que chegar ao meu conhecimento. Não usa avião. Já tivemos casos aqui, o cara ficou 2 dias interino, foi para a cidade dele. Lá atrás, você lembra de Mombasa, né? Teve um caso desse, o cara que assumiu, um deputado aqui que assumiu, o presidente da Câmara assumiu, ele foi lá na cidade dele com todos os meios aí da União visitar a cidade dele.